Olá, Olá, tudo Patrícia. bem? Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Muito bom revê-la, depois Também desse recesso. Sempre bom estar contigo. seguimos aqui na transmissão ainda por aqui, né? Mas acho que abriu um caminho interessante essas lives no Instagram também. Acho que é uma forma bacana de transmissão, estreita as distâncias, né? Acho que é um movimento E, interessante. estabelece uma troca, apazigua algumas coisas, né? Acho muito importante esse trabalho que tens, Patrícia. Não, mas não, é o que eu costumo dizer sempre, né? Não sem os outros, né? Não sem os pares, sem os amigos, sem os parceiros, né? Se dá certo é porque tem muita gente empenhada nessa transmissão. Bom, eu vou começar aqui te apresentando enquanto o pessoal vai entrando, para a gente seguir. Bom, estava contando aqui que esse é o 9º ano do projeto, né? Desde o ano passado a gente começou com as lives pelo Instagram, e é um prazer abrir esse ano com você. Agradeço muito a sua generosidade de sempre, disponibilidade. Vamos lá. Gente, hoje eu recebo o William McCormick Marum, que é psicólogo, psicanalista, doutor em filosofia pela PUC do Paraná, na linha de pesquisa Filosofia da Psicanálise, e coordenador do curso de pós-graduação em Psicologia Clínica na Universidade Tuiuti do Paraná. O William é autor, dentre outros, do livro Do que é feito um líder, leitura psicanalítica das coletividades e suas identificações. Bom, nosso tema hoje é o mito e psicanálise. O mito é referência para a psicanálise desde Freud. Qual a relação entre mito e psicanálise e qual o diálogo possível? O mito em psicanálise pode ser visto como uma estrutura narrativa capaz de acolher a experiência originária de um sujeito em relação ao seu próprio desamparo, desejo, afetos. E por que a psicanálise se ocupa do mito? O mito seria a narrativa de uma experiência originária? Então, fiz um preâmbulo aí para a gente abrir aí as questões. E eu queria combinar com você para a gente deixar uns 20 minutos para te fazer. Tem umas 2, 3 questões aqui que eu acho interessantes trazer para o tema. Eu sei que você gosta de fazer um percurso aí, então vou te deixar à vontade para falar. Por favor, Bem-vindo, pode me contar também. Obrigado. bem-vindo. Obrigado. Novamente, uma honra, um prazer estar aqui contigo, com todas e com todos que acompanham, né, desde muito tempo, o projeto do Diálogos. Para mim é sempre uma alegria, é sempre uma honra poder contribuir, poder fazer parte disso, né, desse projeto. E abordando hoje um tema que, ao mesmo tempo, é fascinante e importante, né? Uhum. E a gente vai tentar entender, eu vou tentar trabalhar um pouco, né, novamente um trajeto que começa a partir do que tu mesmo citou. Então, dessa vez, eu vou começar de trás para frente, ou seja, a gente começa com a conclusão, né? Ou seja, do mito, como essa estrutura narrativa que acolhe uma experiência originária do sujeito em relação ao seu desamparo, ao seu desejo, aos seus afetos, né? Essa seria a conclusão final, né? Só que agora a gente vai construir um trajeto para chegar Uhum. nessa conclusão, né? Como se chega nessa conclusão? E pensando um pouco sobre o trabalho, sobre o tema, eu me remete, né, um poema que eu gosto muito do Fernando Pessoa. E ele diz justamente isso: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Né? O mito é o nada que é tudo. Né? O mito vela e nos revela algo. A gente vai começar a tentar entender isso porque
desde o seu significado mais amplo, né, desde as aulas, né, de história, de filosofia no segundo grau, que a gente precisa defender que continue, e a gente lembra que mito significa narrativa, né? Que e assim a mitologia tenta se colocar como uma área de conhecimento que visa explicar o mundo a partir dessas narrativas. Mas por que o mito? Né? Porque se começa, né, disso. E aí a gente vai tentar perceber que há uma carência, né, nessa transição da natureza para a cultura de um caroço, de uma semente. Né? Acho que a gente começa a partir disso. Né? Claro, eu vou trazer um pouco de uma visão ocidental, isso precisa ficar muito claro, mas o mito não se reduz à mitologia grega ou à romana. Né? Os mitos permeiam as civilizações orientais, ocidentais. Né? Nós temos os mitos, inclusive, nacionais. E, claro, né, nós temos os mitos contemporâneos, né? O mito da virilidade, o mito da família funcional, o mito do amor romântico, o mito do histórico de atleta, etc. Mas não é disso que a gente vai pensar. Por quê? Porque a psicanálise instrumentaliza o mito. A psicanálise não inventa mito. Né? Freud não inventa mito. Isso é um ponto importante. E eu lembro uma vez, Patrícia, em um evento presencial, a gente debatia isso, inclusive com Antônio Godino, um psicanalista aqui de Curitiba, e a gente debatia justamente isso. Né? Quem inventa, quem traz Édipo não é Freud, são os pacientes. Né? Freud, como um erudito, como um leitor, como um estudioso, começa a entender que aquela narrativa que os seus pacientes traziam, né, tinha uma estrutura que lhe era familiar. Ou seja, há uma experiência antes da teoria. Né? Ou seja, não é que Freud fala assim, opa, tem um Édipo e ele é aplicado. Não, os pacientes, né, de Freud começam a falar sobre isso, sobre esse trajeto. E aí sim, né, Freud começa a entender que o mito também tem uma função... Opa, a Siri está falando aqui. Freud começa a entender que foi o sistema do computador, tá? Às vezes eu falo algumas palavras, ele responde. Que há uma função metafórica também do mito. Ou seja, o mito não é lido em sua literalidade. Né? E o que o mito começa a representar, né, para Freud? Isso é muito importante porque Freud, né, quando vai trabalhar em Totem e Tabu, né, um texto de 1913, ele constrói um mito. Ele inventa um mito científico. Né? Um mito que tem base antropológica, biológica, sociológica, etc. Mas por que ele constrói um mito? Porque ele vê nessa transição do humano para a cultura, né? E aí ele está falando justamente desse paralelo entre a sociedade, né, e a psique do neurótico. É um texto muito importante para a gente entender como Freud trabalha esse paralelo. Acontece nas sociedades primitivas, acontece nesse trajeto da natureza para a civilização, né, para a cultura, e acontece na psique do neurótico. Freud constrói um mito ali. Né? Ou seja, uma história, uma narrativa que se torna capaz de acolher essa experiência originária. Por quê? Porque não tem caroço ali, não tem uma origem ali. A gente está falando do homem, né, do humano, na transição da natureza para a cultura. E para Freud é muito claro isso. A cultura é a negação da natureza.
né? Por isso, guarda em si uma certa tensão, um certo mal-estar, porque o humano vai renunciando a essa natureza. Né? O humano vai pegando aquilo que é de mais impetuoso, né? Que é de mais natural e vai reprimindo, vai recalcando, vai trocando isso. Né? Quando a gente fala em mito fundador, por exemplo, a gente está falando exatamente de quê? Ou do quê? A gente está falando das primeiras experiências, né? Quando a gente fala dessa narrativa originária, a gente está falando das primeiras experiências, né, que narram o humano em suas características culturais. Ou seja, para ter cultura, né, inicialmente, né, e a gente precisa lembrar o início da civilização, diferente de agora, que nós temos leis, que nós temos juízes, que nós temos as leis jurídicas, né, nós temos a moral, nós temos... A gente está falando de narrativas que eram passadas, né, de gerações para gerações, né, que ordenavam, que organizavam isso. Né? Então foi algo que foi transmitido. Sim, entre sim, gerações. É uma experiência, o mito é uma experiência cultural. Né? Vamos voltar, por exemplo, a Totem Tabu, ou seja, um assassinato, né, do pai, que era o mais forte, um bando de iguais, e que, a partir desse assassinato, ele é devorado em um banquete totêmico, e a partir dessa primeira identificação por introjeção, introjeta-se as primeiras regras e leis. Né? Mas aquele mesmo pai, né, que protegia e era o pai que tiranizava. Ou seja, o humano começa a se ver com a sua relação a esse próprio desamparo. E esse pai, né, se torna uma narrativa. Ele se torna um totem. Ou seja, uma experiência narrativa de alguém que não está mais aqui, mas está entre nós e que nos protege. Que em um primeiro momento a gente usa imagens, né, para carrancas, né, totens, né, físicos, para nos proteger, mas vai virando, né, uma estrutura narrativa, ou seja, o humano precisa renunciar à sua natureza para viver com o outro. E isso, né, tá na estrutura, né, do mito, né? Tá na estrutura, né? E aí depois a gente vai entrar em Lacan pensando a questão da estrutura, o mito, a estrutura. Tá nessa primeira narrativa. Quando a gente vai pensar, por exemplo, Édipo, né? É a história, né, de um sujeito que não sabe, né, de seu desejo, né, e que vai até aquele objeto que é proibido. E ele paga por isso. Ou seja, ele precisa renunciar a isso. E Freud deixa muito claro que nós temos 3 renúncias que são basilares, né? A construção da civilização da sociedade. A renúncia ao incesto, ao canibalismo e ao homicídio. Né? Ou seja, sem isso a sociedade não funciona. O que é a história de Édipo, se não, né, uma forma, né, de secularizar? O que eu estou falando? O que é secularização? É a transposição de uma estrutura, né, de uma geração para outra, de eras para outras eras em si. Ou seja, o humano precisa renunciar a isso. E é o que Freud coloca, né, no mito da Horda. Ou seja, o mito da Horda ele se aproxima, né, a narrativa edípica. Há uma aproximação muito, muito grande. Só que Freud não tira apenas de uma repetição cultural. Né? Freud faz um estudo antropológico, sociológico, biológico, porque isso é muito importante. Né? O humano não nasce com cultura. Ele nasce em uma cultura que é introjetada a ele. Sim. É um trajeto, é um processo em si. Né? E essa construção, né, Freud coloca a partir desse mito,
né? Ou seja, Freud, né, narra a experiência dos indivíduos em sua transição da natureza para a cultura, né? Ou seja, o mito ele narra, né, e marca as primeiras regras, experiências basilares desse arcabouço cultural ocidental. Diferente, né? Diferente, por exemplo, da crítica de Deleuze, né, no Anti-Édipo, que vai questionar justamente isso. A tese do Deleuze e do Guattari sustenta e rechaça a ideia de que a psicanálise tem um viés, né, patriarcal, e coloca o homem submetido a uma universalidade, a uma forma de mal-estar ligada à castração, né, representado ao pai, representado pelo Édipo. Ou seja, teria um rechaço em cima dessa estrutura que é repetitiva. Mas isso é um ponto muito importante para a gente diferenciar, por exemplo, a visão freudiana de uma visão junguiana, por exemplo, né? O que Freud está falando? Há uma transição, há uma leitura inicial biológica. A gente precisa lembrar que Freud começa como médico, né? Ou seja, há uma natureza humana que é hostil, que é impetuosa, né? E nessa introjeção cultural, ele vai entendendo que segue alguns tipos de regras, ou seja, essa renúncia ao incesto, essa renúncia ao primeiro objeto, ou seja, o que o humano, né, busca, né? Ser um com o outro novamente. Só que esse objeto está perdido para sempre. Ou seja, o útero materno, um com a mãe, né, ou com a genitora, está perdido. Né? O Lacan vai chamar isso de objeto A, né? O objeto que é a causa do desejo. Né? Mas é a ausência de objeto porque ele já está perdido. Ou seja, eu quero ser um com o outro. E Freud começa a pensar isso. Né? Ou seja, só que esse movimento, né, que Freud vai colocar como edípico, ele é rompido, né? Ele é interditado. E aquele que interdita o meu trajeto ao meu objeto ganha a minha hostilidade. Sim. E aí eu começo a entender que, apesar de ser hostil a esse outro que me interdita ao meu grande objeto, é esse outro que também me dá prazer, esse outro também que me protege, esse outro. E a gente começa a trabalhar com a culpa. Ou seja, é uma leitura dessa transição, né, da natureza para a cultura. Né? Jung já vai colocar, claro, não é minha área de atuação, mas já vai colocar uma visão, né, de um inconsciente coletivo na qual, né, dividiríamos, né, esses arquétipos em todos, ou seja, era uma visão mais coletiva, né, um outro tipo de metafísica, não que Freud não fale também enquanto metafísico muitas vezes, ou seja, quebra um pouco esse aspecto biológico. Já Lacan, ele coloca o mito como uma estrutura. Né? No texto chamado Televisão, ele diz que o mito é essa narrativa que permite ver de uma maneira ampliada uma operação estrutural, né? Uma operação originária desse humano. E ele tira isso, né, do estruturalista Claude Lévi-Strauss. Né? Porque o Lévi-Strauss, né, ele tem um livro também chamado Antropologia Estrutural, e ele coloca o mito e a ciência em uma certa aproximação, não pela forma, mas pelo objetivo, ou seja, ambos visam dar conta da questão das origens, né? Ainda que seja por formas diferentes. Olha onde a gente está querendo chegar. Há uma origem, há um buraco, há um vazio que a gente não tem como preencher. O mito, né, se apresenta como uma narrativa que vai tamponar esse buraco, que vai colocar um véu nesse buraco, que é a ausência dessa origem. Porque a gente não tem acesso, a gente está falando de um humano antes da cultura.
né? Sim. E, e eu acho muito interessante essa coisa desse ausente. Eu sempre penso o humano como uma analogia, né, a uma cebola, né? O que que é uma cebola se não é um produto, né, que tenha, né, várias camadas, Camadas. sucessivas camadas e não tem caroço. Olha que interessante isso. Ou seja, a ausência de caroço faz Freud. Por que que Freud constrói o mito da horta? Porque não tem. A gente não tem como chegar a essa origem. Então, ele constrói isso. Né? E aí, a partir, por exemplo, eu estou dando algumas visões, né, para depois a gente também ter mais base para debater. Tem um outro autor que eu trabalho que se chama Ernest Cassirer, que é que trabalha, que são neocantianos, que trabalham a partir de uma vertente chamada antropologia filosófica. E ele vai falar que o mito, né, é uma primeira forma simbólica, né? E ele coloca que essa narrativa serve para encobrir, contornar e amenizar o que ele vai chamar de uma carência estrutural, né? Aquilo que caracteriza o humano em sua antropologia filosófica. Né? O humano se caracteriza por uma carência estrutural. Olha que interessante, olha que aproximação interessante. Aquilo que a gente em Freud vai poder nomear como desamparo. Hilflosigkeit. Né? O mito e as formas simbólicas, né, vão pensar esse humano, né, como um animal simbólico. Para Cassirer, o humano é um animal simbólico. É um humano carente, inicialmente carente. Né? Acho que eu já falei aqui em umas outras oportunidades, o humano é o único ser que não nasce com as ferramentas, né, para a sobrevivência, sem a dependência do outro. Né? O humano é um ser dependente, carente estruturalmente. Por isso, desde o nascimento, o humano já tem toda essa morte eminente, porque se ninguém cuidar, o humano morre. É dependente, Sim. Diferente de outros animais. Né? E aí a gente vai entender, né, como isso, né, como essa relação do humano ao desamparo faz com que a gente precise, né, colocar, né, narrativas para dar conta disso. E o mito, né, no nosso caso ocidental, né, o grego, o romano, ele traz as primeiras estruturas narrativas que acolhem essa experiência. Ou seja, a experiência, né, se a gente pensa os mitos como e os deuses, né, gregos, por exemplo, como metáforas dos afetos humanos, ou seja, ao mito, ao deus da guerra, ao deus do amor, da luxúria, do vinho, da beleza, ou seja, todas as questões todas são questões basilares, né, de viver em sociedade, de viver com o outro em si. Então, o mito aparece originalmente como essa estrutura narrativa que a gente replica sem entender, porque já está dentro de incorporado na cultura, né? Já vem. Ou seja, por exemplo, né, quando Freud relatava o mito da horda a partir dessas renúncias, né, dessa renúncia da natureza, e uma delas era o horror ao incesto, Freud relata no seu texto, é muito importante isso, que nas primeiras sociedades, nas sociedades primitivas, precisava ter algo que impedisse fisicamente. Parentes não podiam ficar próximos, né? Precisa ter imagens para lembrar o humano dessa renúncia, porque senão ele fazia. Essa interdição, né? Da lei. Isso, essa interdição. Em algum ponto, nesse processo, aquilo que era totêmico se transforma em tabu. Tabu. Ou seja, o tabu é o reflexo na atualidade daquilo que foi totêmico. Ou seja, eu precisava de uma lembrança, de uma interdição direta, às vezes física, né? E agora isso já está na cultura.
Ou seja, eu já sei que eu não posso transar com a minha mãe ou comer carne humana, né? Uhum. Porque isso já vem introjetado, claro, salvo situações trágicas ou características perversas, Sim. né? Uhum. Que, olha que interessante, né? Que colocam o humano nesse questionamento ético, né? Porque são três coisas que, biologicamente, o ser humano não tem nenhum impedimento. Sim. O impedimento é Uhum. moral. Eu nunca, né? Olha como que é um problema ético, eu trabalho muito isso em algumas aulas de pós-graduação, né? Sobre o tema ética, por exemplo, eu nunca pensaria em comer carne humana. Isso, não consigo nem pensar nisso. Sim. Mas o meu avião cai no alto da Cordilheira dos Andes. Não tem, não tem ninguém, tem alguns corpos, não tem rádio. Isso é história real. Eu posso Sim. ainda não comer, mas eu vou pensar a respeito. Ou seja, eu coloco a natureza ou renuncio, né? Mesmo que temporariamente, a cultura com a moral, ou seja, a moral é um instrumento da cultura que delimita para essa cultura o que é certo, o que é errado, o que pode Uhum. ou o que não pode. Mas essa é a questão importante, né? Esse poder de replicação. E aí entra justamente o que Levi-Strauss vai falar como estrutura, né? Essa estrutura é replicada. Freud fala em uma estrutura replicada, né? Freud fala na psicologia das massas, literalmente, que a massa é a tentativa de reviver a horda primeva. Ou seja, há uma busca de repetir, né, com o pai. Uhum. Isso a gente vê até hoje, né, nas estruturas sociais contemporâneas, ou seja, a gente está sempre buscando um pai da horda, ou seja, aquele que a gente coloque no lugar do não castrado. E essa Uhum. é uma problemática em si, porque depende de quem a gente legitima, quem a gente coloca nesse lugar. Se é Exatamente. perverso, né, isso se replica diretamente em perversões sociais em si. Né? Mas esse é um ponto importante, né, para entender a função do mito e a importância, né, do mito para a psicanálise. Um outro ponto que é interessante salientar é a diferença, por exemplo, né, daquilo que a gente já trabalhou em outras oportunidades, né, a diferença do mito para a tragédia. Né? Sim. Uhum. Ou seja, o mito é uma narrativa originária. Né? A tragédia incorpora alguns mitos, por isso que a gente tem que ficar bem atento, porque nem toda tragédia é uma tragédia mítica. Mítica. Ou seja, por exemplo, a gente pode falar de Édipo como uma tragédia, de Antígona, mas nós temos o trágico shakespeariano, por exemplo, que pode replicar uma estrutura edípica, no caso de Hamlet, por exemplo, mas não precisa ser em cima de um mito. Né? Porque tem mitos que não são tragédias. Uhum. Né? E olha que interessante, eu tenho me aprofundado um pouco na questão da tragédia, e tenho conversado com grandes profissionais da área da literatura, de letras, né? Uma delas, a Liana Leão, da nossa Universidade Federal do Paraná, a professora Marlene Soares, da UFRJ, o professor Lawrence Flores, da Universidade de Santa Maria, que trabalham diretamente com Shakespeare, com a tragédia. E eles têm uma leitura muito interessante que eu acho que é importante para a gente que está dentro um pouco mais da psicanálise. Qual que é a crítica deles? Eles dizem algo muito semelhante. Eles dizem assim, William, a gente tem algumas ressalvas das leituras psicanalíticas de Shakespeare, porque sempre parece uma tentativa de fazer a obra do autor caber na teoria. Sim. Né? E eu acho que pode ser justamente o inverso, ou seja, não é uma tentativa de reduzir uma coisa para outra. Ou seja, a obra, né, trágica, a obra shakespeariana não está reduzida à teoria, ou seja, eu não quero explicar Shakespeare a partir da psicanálise, o Da Édipo, psicanálise. é justamente uma instrumentalização. Né? É,
E o outro ponto que me foi comentado, eu achei super pertinente, é uma outra questão. As, é, as tragédias são peças. As tragédias começam com teatro, no teatro grego, no teatro elisabetano, ou seja, é a expressão, né, é, 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 desses afetos, desse desamparo, dessa ausência de sentido, desse arbitrário da natureza que convoca e provoca o espectador, né, e isso desde Aristóteles, a um processo de catarse. Ou seja, a tragédia instrumentaliza também o mito, com outro fundamento. Ou seja, o mito está antes da tragédia em si. Então, são pontos importantes para mostrar como a gente está falando de algo que é originário. Então, quando a gente pensa Hamlet, né, em Shakespeare, tem uma aproximação edípica que muitos, isso não é uma novidade, não sou eu, muitos psicanalistas, muitos outros antes de mim já diziam exatamente isso, guarda, de certa forma, uma experiência edípica. O próprio mito da horda em Freud, né, mantém uma experiência edípica, só que numa construção biológica, antropológica, etc. Né? Lacan se utiliza, né, da estrutura do mito no seu trabalho sobre transferência, para falar do amor, o elogio, o banquete de Platão, o elogio a Eros, né? E fala, olha que interessante, fala sobre o mito do ser completo, né? Se não me engano, era Aristófanes, me corrijam se estiver errado, o mito do andrógeno, do ser completo, ou seja, aquele que tinha duas cabeças, que tinha... até tem um... Depois eu posso passar para vocês, tem um clipe de uma música que relata muito bem isso num desenho, né? E Zeus corta, né, joga um raio, corta esse ser, e ele vai passando a buscar, olha que interessante, a parte que falta. Né? E eu acho muito interessante porque recentemente, né, surgiu aqueles livros, né, bem interessantes, que é a parte que falta, né? E que é justamente essa parte incompleta que passa a vida buscando o outro, né? E nesse caminho, eu acho isso muito bacana, né? E nesse caminho ele encontra um beija-flor, ele vê a borboleta, ele conversa com as pessoas, ou seja, ele está vivendo. Né? E é justamente porque falta que ele está vivendo essas experiências, ele quando encontra a parte que falta, ele para de rolar. Ou seja, é melhor deixar faltando. Né? E as pessoas acham isso muito bacana. Falam, pô, que legal isso, mas isso é Lacan. Só que não é Lacan. Isso é antes de Lacan. Tá lá atrás. Tá lá, já tá no mito isso. Ou seja, a psicanálise se usa, instrumentaliza, se serve do mito para pensar nisso, né? Ou seja, o mito de Erastes e Herômenos, né? Ou seja, aquele que ama o amante e aquele que é o amado, né? O objeto amado. Bem, isso já está na mitologia. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Freud. Só concluindo, mas isso não é uma passagem, né, para a psicanálise metafísica. Ou seja, não é que isso está em algo transcendental que quando a gente nasce já é incorporado. Isso é uma questão estrutural, uma questão de linguagem. Né? Diga. Bom, a psicanálise foi descoberta a partir de 3 experiências fundamentais de Freud, né? A experiência clínica, a própria análise de Freud e a experiência com a alma humana, por meio dos mitos, né? Segundo Anzier, Freud ele percorre um caminho em sua abordagem sobre os mitos, na interpretação dos sonhos, em Totem e Tabu, e Moisés e Monoteísmo.
Mas, posteriormente, ele vai se afastando dos estudos sobre o mito e aproximando-se dos ritos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem, que eu acho que é importante, Eu acho que dos mitos para os ritos. sim, sim, sim. Porque eu acho que assim, o Freud ele é muito coerente nessa transição e ele não faz isso à toa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de totem tabu, ele está falando da constituição, né, da sociedade, né, primitiva com a psique do neurótico, ou seja, acontece em ambos. Né? Dentro de totem tabu, ele vai falar que esse humano passa na sua transição por formas diferentes de pensamento. Ou seja, primeiro pensamento animista, né, depois o pensamento religioso, depois o pensamento científico em si. Né? E na minha visão, o abandono disso ou deixar isso para lá é justamente seguir esse roteiro. O mito ele permanece em um pensamento animista. Tanto é que a gente não se reporta diretamente ao mito. Tanto é que eu falei que no início, né, que ele é um tema muito fascinante, porque as pessoas têm curiosidade, não porque as pessoas, nossa, eu passo por essa questão mitológica, né? Ou seja, nesse avanço, o ser humano vai saindo desse pensamento animista, que é o pensamento animista, né? Que aquilo que eu tenho acesso direto ao fenômeno que me aflige, ao fenômeno da natureza, na qual as coisas inanimadas ganham alma, né? Ou seja, se eu quero que chova, eu tenho muito medo de falar isso, porque várias vezes quando eu falei isso, choveu de verdade. Mas eu tenho medo, eu preciso que chova, então a gente vai fazer uma dança da chuva, imaginando, né? Aí o pensamento animista, imaginando que a minha ação, que o meu desejo, que a minha vontade é diretamente ligado ao fenômeno que me aflige. Ou seja, não tem intermediários. O pensamento animista não tem interdição, não tem intermediário. Já o pensamento religioso, né, isso está tudo em Freud. O pensamento religioso, que não é a religião em si, né, o que Freud quer dizer com o pensamento religioso? Que esse fenômeno da natureza, esse meu desejo, eu já não consigo mais só no outro. Ou seja, agora, para fazer cair a chuva, eu não vou mais fazer uma dança de chuva, mas eu vou oferecer um sacrifício a um sacerdote para que ele interceda. Ou seja, já é um processo de castração, de interdição. Né? E o pensamento, né, científico para Freud, que seria um ponto mais adiante, né, mais avante, ele já entende que, não vou nem fazer uma dança da chuva, nem fazer um sacrifício a um sacerdote, eu vou começar a entender a atmosfera, de onde vem a nuvem, que cor que é a nuvem, como está o tempo, ou seja, para prever ou para tentar dar conta desse desamparo, que é o fenômeno da natureza, que nós não temos controle algum, não temos força alguma, nós somos pequenos, né, face a isso. Ou seja, o mito ele ainda vai se alojar nesse pensamento animista. Né? O que eram, né, as relações do mito, se não relações diretas, né, com os deuses? Ou seja, eu vou falar direto com Deus, né? Eu vou me articular a ele, eu vou transar, brigar com ele, um vai me defender o outro. Ou seja, quando a gente vai saindo disso, ou seja, no neurótico, o mito vai se transformando em rito em si. Ou seja, já tem uma outra relação, né? É como se fosse a transição do totem para o tabu em si. Tabu. Você quer falar um pouquinho de Lacan? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá. Bom, já para Lacan, ele analisa o mito e sua relação com a linguagem, construindo o que ele chamou do mito individual do neurótico. Né? Ele faz uma relação com a verdade,
dizendo que o mito revela a impossibilidade da verdade, ao mesmo tempo que indica o seu lugar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o mito individual do neurótico, essa relação com a verdade. Sim, sim. Até porque a verdade só é alcançada nas malhas da ficção, né? Ele já dizia isso. Então, isso vem de acordo com o que eu já citei anteriormente, ou seja, o mito, ele vela, né? Ele coloca um véu, ou seja, a verdade é puro, é o vazio, né? A verdade é esse real, ou seja, o mito, ele surge para velar essa ausência de origem, essa ausência de sentido em si, né? A gente volta justamente a uma questão. Quando a gente está falando da mitologia grega, a gente está falando do cosmos grego, é um cosmos totalmente diferente do cosmos cristão. É um cosmos que não está implicado com a nossa existência, com o destino, com a culpa. Ele é totalmente arbitrário, né? É uma outra forma de lidar, né? E que, diferentemente no cosmos cristão, já coloca um outro tipo de drama, um outro tipo de narrativa. Então, justamente, né? Essa verdade, ela é construída, ela é significada, ela não chega, na verdade. Eu acho que assim é errôneo a leitura do mito, né? Imaginando que pela leitura do mito a gente vai chegar a uma verdade original. Eu não falei em nenhum momento de uma verdade original, falei de uma narrativa originária, de um fenômeno, né? Porque aí, se não cai novamente em uma tendência, né, totalitarista de que haja uma verdade que está nas malhas, né, que está no mito, que tá nisso ou que está naquilo. Bem, até porque a verdade no cosmos grego ele estava no logos, na physis e ou seja, no saber organizado, no movimento da natureza, né, no cosmos, na organização do universo. Ou seja, ele não estava em uma coisa, em uma pessoa que seja única. Né? E olha que interessante. Né? A grande questão, por exemplo, de Édipo é justamente essa tentativa de saber, né? De querer chegar nessa verdade. Então, o mito vai aparecer como um véu, né? Uma narrativa que encobre, né? Essa ausência de uma verdade, não revela essa verdade. Até porque, novamente, tem uma função metafórica. Ou seja, o que a gente está falando? Ah, Édipo mata o pai e casa com a... Não, não é assim que funciona. Isso na psicanálise é uma estrutura, ou seja, há uma hostilidade, há uma relação de objeto que há uma hostilidade com aquilo que impede, que interdita esse objeto. Mas não é um saber, não é uma verdade ali, mas sim uma estrutura que de certa forma replicada. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu acho muito bacana, né, quando a gente está falando de Eros e Psique, e Lacan tem uma leitura muito interessante a partir de um quadro que é Psique surpreende Eros. É um quadro do italiano Jacopo Zucchi, né? E ele faz toda uma leitura ali nesse quadro, né? Mostrando, né? Como é essa estrutura humana a partir da relação com o mito, ou seja, o Édipo, enquanto o desejo, né? O Eros enquanto desejo, enquanto amor, e a psique enquanto alma. Não é a relação de um homem com uma mulher, é a relação da alma com o desejo. Né? E no quadro, né, ele coloca, né, o Zucchi, ele coloca Eros
como aquele que é castrado em si, ou seja, não aparece ali. Né? Se a gente pega ali, não dá para ver o pênis, né? Não aparece o pênis, porque ele já está castrado desde sempre, ou seja, o desejo já é castrado em si. Então, tem toda uma leitura que é instrumentalizada. Isso que eu gostaria de salientar. Né? A psicanálise se ocupa do mito, instrumentaliza o mito. Não porque ela precisa provar o mito, ou porque precisaria fazer caber o mito. Eu acho que isso seria um equívoco. Mas, né, o mito nos fornece essa narrativa que possibilita pensar essa relação do humano com o desejo, com seus afetos, né, com seu desamparo. E olha que interessante, no início, né, você citou essa frase, eu até coloco isso, né, isso é uma parte, inclusive, da minha tese de doutorado, e justamente a ideia era começar pela conclusão e depois ir mostrando os elementos que fazem a gente chegar, né, ou que possibilitem a gente chegar a essa conclusão em si. Né? Lacan se ocupa da visão de Cronos, né? Ele tem inclusive um seminário que coloca, né, se não me engano, a relação com o objeto, que coloca na capa Cronos devorando o filho, né? Ou seja, a finitude, a relação com o tempo, a relação com o objeto, ou seja, são todas as instrumentalizações que auxiliam, né, a psicanálise, que fornecem à psicanálise uma ferramenta. E como a psicanálise se utiliza da linguagem, como a psicanálise se utiliza dessa estrutura linguística, né, isso se torna muito rico. Né? Claro que Freud se ocupa muito mais no início, nessa construção, depois ele vai se afastando. Lacan se ocupa também, né, de uma outra forma, agora mais estrutural, mais da linguagem, mas também ele tem um movimento de vai e vem, ele se aproxima e se afasta, porque ele também começa a trabalhar nas suas formalizações. Né? Ele começa a trabalhar nos seus matemas, ou seja, as experiências originais, ao invés de criar um mito, ele formaliza. Né? Ele vai fazendo outras coisas depois, as últimas clínicas, etc. Então, é todo um trajeto. Então, para a gente falar disso, a gente tem que falar também desse trajeto de aproximação, de distanciamento, mas isso acho que faz parte de toda a construção, né, conceitual dos autores que a gente aborda, né? Por isso que eu citei, inclusive, outros, né? Citei Jung, acho que tem um trabalho muito bacana da Nise da Silveira, né? Um personagem importantíssima no antipsiquiatrismo no Brasil. E ela trabalha lá no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né, em um antigo hospício, e ela começa a tentar fazer outras formas de abordagens. Né? Ela é uma das precursoras da terapia ocupacional, inclusive, e ela é uma discípula junguiana, e ela escreve, né, toda desesperada para Jung da sua preocupação com seus pacientes. Né? Jung realmente responde para ela, você lê mitos, né? Se você não lê mitos, você não vai entender como funciona a psique desse personagem. E a gente está falando de muitos esquizofrênicos, psicóticos, que ainda estão trabalhando naquele pensamento animista que Freud citara. Né? Ou seja, ainda estava nesse pensamento mágico em si. Mas isso é importante, porque eu falei desses 3 pensamentos, mas Freud não fala que um é apenas melhor, ou seja, o científico. Para Freud, a gente se articula em todos esses pensamentos, tá, Patrícia? Ou seja, eu posso ser um doutor físico, em química, respondo tudo a partir de experimentos, etc., mas eu não vou passar embaixo de uma escada, porque dá azar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o mito é um saber que nos atravessa sem que saibamos, assim como o inconsciente? A gente poderia dizer que o inconsciente ele se estrutura numa dimensão mítica? Acho que, não sei se é a mesma coisa que tu está falando, mas
quando a gente fala, né, que essa premissa, né, lacaniana, o inconsciente estruturado como uma linguagem, e essa estrutura mitológica, ela já é passada pela linguagem. Não em forma de mito, gente. Não é que uma pessoa fala de Édipo para outra, ou a criança está entendendo, né? Mas ela está entendendo, por exemplo, na relação desse impedimento da natureza, dessa busca ao objeto, o primeiro objeto de completude que é interditado e gera essa hostilidade que é uma resposta impetuosa, ou seja, uma aproximação na natureza. Ou seja, isso já está estruturado na narrativa do mito. Mas não que as pessoas passam o mito. Por isso é importante, eu sei que é um pouco complexo isso, por isso que é importante a gente tentar entender a questão estrutural. Por isso, o mito, né, se a gente pega as narrativas, né, os pacientes, né, relatando as suas experiências, aquilo que ele diz e não ouve, não percebeu o que disse, né? As suas experiências mais primeras, a gente consegue entender, né, que há uma estrutura mítica ali que organiza, mas não é o mito em si, né? É a linguagem. Ou seja, para ter linguagem, já tem que ter um processo meio que edípico em si. Ou seja, já tem ali dentro do inconsciente esse arcabouço, mas que não é uma metafísica, é uma experiência de linguagem. Né? Você diria que o mito é poderia ser uma forma de simbolização? Poderia ser uma nova possibilidade de uma relação nova de sentido? Eu acho que o trabalho sobre o mito, sim, porque o mito não tem, como a gente falou, não tem um sentido ou uma intenção de fornecer uma verdade. Mas ele é justamente essa ausência de sentido, é essa relação metafórica, ou seja, a leitura, o trabalho, né, com o mito pode provocar uma nova relação de sentido. Uma nova produção, não que haja uma entrega, né? Ou seja, a gente pode olhar para o mito e dar significados diferentes, né? E aí sim se aproxima aquilo que o que eu falei daquele autor da antropologia filosófica, ou seja, uma forma simbólica, né? E essa forma simbólica não é o sentido. Né? Essa forma simbólica é característica desse humano na linguagem que pode produzir sentido a partir disso, ou seja, pode ser um provocador de um novo sentido, um intuito pedagógico ou de inserção de uma verdade ali. A gente tem 5 minutinhos, eu habilitei os comentários aqui para ver se alguém teria alguma pergunta. Enquanto isso, para quem quer se aproximar um pouco mais dessa temática, se indica o que para as pessoas lerem, o que você acha? Então, tem um livrinho, eu estava até pensando nisso, porque da outra vez você me pegou, eu não tinha preparado indicações. Além dos próprios trabalhos que eu citei, né, da antropologia de Lévi-Strauss, Totem e Tabu, de Freud, do Anti-Édipo, do Deleuze, não tem nenhum problema em indicar críticas, eu acho que são muito importantes e trabalham nisso, né? E tem um livrinho que é bem pequenininho, bem sintético, que chama Mito e Psicanálise, da Ana Vicentini de Azevedo. E livro é ótimo. Esse é um livro SUS. Esse livro você, em uma noite, você devora ele, então ele tem um apanhado, ele mostra, né, isso um pouco que eu falei de Freud, de Lacan, né, o mito como essa narrativa que a gente coloca no vazio, né, no caroço, né? O Lacan tem um termo que eu acho muito bacana, ele chama de álgama, ou seja, aquele apetrecho, aquela caixinha que guarda uma joia, mas a questão é a caixinha, ou seja, porque lá dentro não tem nada.
né? Mas aquilo que simbolizaria esse grande objeto em si. Ou seja, a narrativa mítica vai dar essa ilustração, esse véu em volta, mas ele é ausente de um sentido do ponto de vista, né, do sentido como uma verdade pronta, ou como uma intenção, uma função pedagógica, etc. Tem alguém dizendo aqui, Annelise, Gil, gostei muito de pensar sobre a ideia de mito e ausência de sentido. Justamente isso que você sentido vem trazendo. O sentido é uma questão muito importante para a psicanálise, sempre foi, e hoje cada vez mais, né? Nós estamos sofrendo não pela ausência de sentido, mas por excesso de sentido, ou seja, cada vez mais, seja assim, seja assado, né? O homem, a mulher, o cristão, o cidadão de bem, o grande profissional. E não que a psicanálise não trabalhe com sentido, ela não trabalha com entrega, trabalha com a produção, ou seja, a produção pela responsabilização. Quando eu te dou sentido, né? Te alivia a angústia, né? Mas te coloca numa posição de servidão. Ou seja, eu digo, Patrícia, a verdade é essa, você tem que seguir, você pensa, ufa, que bom, então eu tenho que segui-lo. Né? Isso é muito comum hoje, né? Já é de longa data, isso é muito comum, mas esse é o anti-trabalho da psicanálise. Ela vai trabalhar com essa ausência de sentido, né, para dar para contornar isso, para que esse sujeito consiga produzir e aí buscar aquilo que a gente chama muito comumente de emancipação, né? A afirmação desse desamparo, a afirmação dessa ausência de sentido para produzir algo novo ali, né? A análise deste termo cidadão de bem é algo a ser pensado na psicanálise. Isso, eu tenho 3 tipos de arrepios quando eu ouço esse tema cidadão de bem, porque a partir dessa aura se esconde muitas perversões, né? Atrás da máscara do cidadão de bem pode estar grandes perversos e repressores em si, né? Porque eles defendem, de certa forma, uma moral de dominação, representam uma verdade absoluta, ou seja, só eu, o cidadão de bem, o branco, hétero, cristão, posso ter acesso aos direitos, ao gozo, e o outro não. Então, o outro que se apresenta a partir de uma outra constituição familiar, uma outra relação com o desejo, precisa ser destituído, aniquilado. Isso é muito atual, né? William, super obrigado, te agradeço imensamente mais uma vez, é sempre muito bom escutar, sempre uma aula. Bem-vindo sempre, muitíssimo obrigada. Obrigado. Alguém dizendo que enviou uma questão na caixinha, peraí, vamos ver se dá tempo. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho uma curiosidade, Lévi-Strauss fez um paralelismo entre psicanálise e o xamanismo, em O Feiticeiro e Sua Magia, que não dá para ler o resto. Depois a gente dá uma olhada. Eu não conheço essa obra. A gente pode dar uma pesquisada, também não tem como ver o resto da pergunta. A gente olha depois e responde. Kátia, vamos ficar te devendo essa, mas eu passo para o William aí, depois a gente tenta responder e eu te repasso. Gente, muito obrigada novamente, vocês que acompanharam aqui a gente. Nossa próxima live é dia 31 de março, e aí a gente vai falar sobre o amor com a Ana Sui. Muito bem representado. Muito obrigado, amigos, Patrícia. Muito obrigado, William. Grande abraço. Bom, uma alegria, um abraço a ti. Se cuidem bem de vocês, dos seus. É um momento importantíssimo, é o pior momento. Firmeza, pessoal. Cuidem-se bem, tá? Um grande abraço e até uma próxima. Vou deixar a live salva aqui, depois ela vai para o nosso canal também no YouTube. Quem quiser ver os vídeos que a gente já fez, tem lá. É só procurar Diálogos do Lacaniano no YouTube. Gente, boa noite. Obrigada para todos. Vamos encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau.